Carregando, abriu. Salve! Bem-vindos ao canal Axé. Eu sou Ifá Sanu. Esse é um canal onde nós falamos das religiões de matriz africana. Hoje vamos com mais uma live, um papo com Axé. E hoje o assunto vai ser Ifá. Vamos falar de Ifá. E para isso eu convidei Babalaô, Ifá Xotitó, Ebefemi Omololá. Vou colocar ele aqui na imagem para todos. Boa noite, Babalaô, Aborô, Aboiê. Seja bem-vindo ao canal Axé. Aboiê, Boxuxé, meu irmão. É um prazer estar aqui nesse canal. É um prazer poder falar de Ifá, que é uma paixão muito grande, é uma luz muito grande em nossas vidas. Eu me sinto muito grato por ter sido convidado para esse bate-papo entre a gente. Axé. O prazer e a honra é toda minha. Então vamos lá. Eu sempre começo com a mesma pergunta para todos. Gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história dentro da religião, até chegar aos dias de hoje, por quais religiões passou, como foi nessa caminhada aí dentro da religião, dentro do sagrado, até chegar ao Ifá. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a meu Oluô, a Boru Aboiê, que é quem faz com que meu nome seja verdadeiro. E Fá Xotitó significa que Fá é verdadeiro. E quem me ensina a verdade de Fá é meu Oluô. E Falolá e Gumbadê Acamu. Eu Aborô, gostaria Aboiê, de Olô. Aboru Aboiê. Eu gostaria de saudar os meus irmãos em Ifá, Aboru Aboiê, irmãos. Eu gostaria de saudar as pessoas todas que estão ouvindo. Boa noite para todos. Que Ifá seja, que Orumilá Ifá seja a nossa companhia, não só nessa noite, mas em todas as noites da nossa vida, em todos os dias da nossa vida. Que a luz de Ifá se derrame sobre todos nós sempre. Quanto à minha história, no momento em que eu me iniciei no culto afro-brasileiro, eu me iniciei por Ixá Obaluayê, pouco tempo depois, eu tive um sonho. Eu sonhava que eu fazia uma oferenda. Na época, eu não entendia coisa alguma a respeito do culto, né? Porque eu tinha vindo do kardecismo. Então, não entendia realmente coisa alguma. E eu sonhei que eu fazia uma oferenda e perguntei ao meu sacerdote, na época, liguei para ele, né, e perguntei do que se tratava aquela oferenda. E ele me falou, bem, você teve um sonho com Orumilá. E eu perguntei para ele, quem é Orumilá? Eu não sabia o que era, quem era, né, do que se tratava. Então ele me explicou mais ou menos e tal, e a partir dali, isso já tem uns 20 anos, a partir dali eu comecei a pesquisar quem era Ifá, quem era Orumilá, e algum tempo depois, depois de descobrir quem era e ver que era essa verdade que eu queria para minha vida, era esse contexto, esse culto que eu queria para mim, eu me afastei da casa do meu sacerdote em busca de Ifá. E a minha história não é muito diferente da história de muita gente, né, de quase todo mundo, né, que sai do candomblé ou não sai do candomblé, permanece no candomblé, mas começa a buscar Ifá e se inicia Ifá, continua, né? E então, como é normal nessas buscas, a gente vai num lugar, a gente vai no outro. Um lugar não é melhor que o outro, nem é pior que o outro, mas é uma questão de adaptação, né? Onde a gente se adapta, onde a gente encontra o que a gente quer realmente. Eu digo isso também em relação a religiões. Não existe religião melhor, não existe religião pior. Existe aquela aonde você se encontra, onde você encontra aquilo que você buscava para a sua vida. E aí
depois de rodar algum tempo, né, já bem uns 8 ou 10 anos, eu me iniciei com o nosso Uluô. E a partir daí a coisa foi muito mais fácil, né, porque a orientação é precisa, eu comecei a aprender de forma efetiva, tanto que quando eu me iniciei com ele, eu ainda falei assim para ele, eu acho que eu estou muito velho para me tornar um babalaô. Ele falou assim, não, tudo é método, e realmente foi método, né? Através do método dele eu consegui aprender, continuo aprendendo, né? Porque na verdade eu sou um acapô, né? Todo babalaô, na verdade, ele é um acapô, né? Ele é acapô do seu mestre, é acapô do seu oluô, ele é acapô de Orumilá, que é o mestre, né, de todos nós. Então, nós seremos sempre acapô, seremos sempre aprendizes dentro dessa arte de Ifá. Axé. Axé, E, então vamos falar bastante de Ifá agora. Temos aí nossa IAPTB assistindo também, a Boroboye, a e aí Boroboê. então vamos lá, Babalô. A pergunta, vamos começar com a pergunta reta e direta. O que é o culto a Ifá? O que é Ifá? Irmão, essa é uma pergunta reta, direta e muito difícil de responder. Não é uma pergunta fácil de se responder. Alguns dizem que Ifá é uma religião. Outros dizem que Ifá é uma filosofia. Ifá é uma religião? Sim. Ifá é uma filosofia? Sim. Ifá é uma medicina? Sim. Ifá, ela engloba diversos aspectos, né? Qual é a função primordial de todas as religiões? A função primordial é tornar o ser humano melhor, melhor com seu entorno, melhor consigo próprio, principalmente, melhor com se desenvolver aquilo que nós chamamos de bom caráter, né, o que é também um termo bastante amplo, né, o que seria o bom caráter. Então, mas a função da religião é fazer com que as pessoas sejam melhores. A principal vantagem que eu vejo em Ifá, a meu ver, em Ifá, é ela te integrar com o seu caminho pessoal, com o seu caminho, com a sua destinação, o que é bom para você, o que é ruim para você. É aí que eu digo, isso envolve um próprio aspecto científico. Por quê? Porque Ifá também te diz o que é bom para você comer, o que não é bom para você comer, se é bom para você se portar de tal forma ou de tal ou qual forma. Então, ele tem assim múltiplos aspectos. Ele tem um aspecto social, aspecto sociológico, a partir do momento em que ele te diz como se portar diante da sua esposa, como se portar diante do seu patrão, da sua sociedade, dos seus filhos, e de tudo. Então ele tem uma implicação muito grande social, porque ele aconselha você a ser menos agressivo, e não é unicamente uma questão de dogma, né? Você não, por exemplo, quando Ifá diz que você não deve ser agressivo, porque existe aí uma busca religiosa? Não, existe uma busca de felicidade, de você conviver com o seu semelhante, porque a sua agressividade gera uma reação agressiva em todos aqueles que estão à sua volta. A sua agressividade desequilibra o ambiente, a sua agressividade pode gerar infortúnios, pode gerar morte, pode gerar uma série de outras coisas. Então não é unicamente a questão religiosa, do dizer não faz isso porque é errado, não faz isso, é dizer por que é errado, que implicações tem na sua saúde, por que você não deve ser agressivo, por que você não deve ser... Porque quando a pessoa é agressiva, ela é agressiva primeiro consigo mesmo, ela destrói a sua saúde, então você tem aí uma implicação física,
né? Eu diria assim, um enfoque, eu não posso dizer que é ciência, mas é um enfoque científico da coisa. Além disso, você tem o estudo das ervas, o estudo das energias, o estudo de tudo isso que envolve física. Você vai encontrar física em Fá, você vai encontrar física quântica, você vai encontrar química, você vai encontrar sociologia, você vai encontrar filosofia, você vai encontrar uma série de doutrinas ali dentro do contexto de Ifá. Por isso que Ifá foi o caminho que eu achei melhor para mim, que eu acho melhor para me desenvolver como pessoa, para me desenvolver como ser humano, como cidadão, para buscar o equilíbrio comigo mesmo. E a, uma grande importância é você ter, através de um caminho de Odu, dizer você é assim, assim. É dizer para você quem você é, quando na maioria das vezes a gente não sabe, né? Muitas vezes você passa por uma cerimônia de Ifá, como uma iniciação, e ali é dito a você, você é assim, assim, assim. E quantas pessoas discordam na hora? Eu discordei. Na hora eu falei, não, não sou assim, não. Não sou, não é isso, espera aí, isso aí tem alguma coisa errada. Com o passar do tempo, você vai raciocinando, vai prestando atenção em você, e você vai vendo que você é exatamente aquilo, porque Ifá não erra. Né? Ifá é a palavra de Olodumare. E a palavra de Olodumare não cai por terra nunca. Né? Ela é verdadeira sempre. Então, por isso que eu considero, para mim, Ifá maravilhoso. Eu não consigo conceber uma outra doutrina na minha vida. Eu não consigo acreditar. Por mais que você leia, você, você consulta textos bíblicos, né? Porque Ifá não nos tolhe de maneira nenhuma. Você consulta textos materialistas, filósofos, você consulta, mas o seu refúgio é Ifá. O seu ponto central de raciocínio, de entendimento, é Ifá. Ifá se torna esse amparo, esse alicerce, através do qual você passa a analisar as outras coisas, traz um entendimento, uma luz a diversas coisas que acontecem à sua volta, inclusive os fenômenos que acontecem na natureza, as coisas que se passam dentro de você, porque você também é natureza, o ser humano é natureza. O ser humano ele não está fora da natureza, ele não é um ser à parte. A natureza vive dentro dele. Né? Então, essa sabedoria de Fá, ela abre um leque muito grande de entendimento. E é preciso entender. Não é preciso unicamente decorar oriquis, não é, decorar itanjo, decorar. Não é só isso. É entender. Porque existe uma linguagem iniciática, existe uma linguagem cifrada dentro dos textos de Ifá, que a pessoa precisa entender quem é o Corão, quem é o Gundá Medi, quem é Idiobê, Ireté Medi, quem são? Quem são? Porque energias são essas que se misturam nos Amulu, nos Omoodu, que se misturam para gerar um outro tipo de energia, para dar nascimento a uma outra capacidade, a um outro universo. Porque cada Odu fala de um universo, fala de uma questão energética, fala da criação do mundo, como foi criado o mundo, que energias participaram dessa criação. Por isso que eu acho Ifá maravilhoso, para mim e para todo mundo. Aonde eu chegar, que eu puder falar de Ifá, eu me sinto grato, eu peço a Orumilá que me dê intuição, que coloque palavras na minha boca, né, para que eu diga a coisa certa, para alcançar o coração das pessoas, mas principalmente o entendimento delas, porque às vezes as palavras que caem no coração são afastadas, mas a palavra que é semeada no entendimento nunca mais se perde. Eu Axé, acho, excelente. será que eu respondi a pergunta ou viajei? Na verdade, eu tava viajando junto aqui, tava bom demais. Ah, não Ah, tem como falar de Fá sem falar apaixonadamente, não tem como. bom demais. Até o senhor falou aí sobre sua iniciação, né, que
saiu lá o Odu e com isso vieram várias coisas que o senhor não concordou, eu já pensando que comigo já foi o contrário. Quando É, saiu lá o Odu, que começou, né? Começaram aquelas explicações e tal, eu pensando, falei, tem tudo a ver comigo. Então eu não podia não, naquele momento refutar o que estava acontecendo ali. não, muita coisa tinha a ver comigo, mas tinha certas que eu falei, não, eu não sou assim, não é isso. Mas com o tempo você vai pensando, refletindo, prestando atenção nas suas atitudes, nos seus pensamentos, principalmente, né? Porque a raiz da atitude é o pensamento, né? Então você começa, você vê, realmente, Fá estava certo. Eu cheguei pro nosso, o Luan, um dia e falei com ele, aí, Fá estava certo. Eu discordei na hora, e eu discordei na hora. Eu falei, não sou assim, não. Peraí, tem alguma coisa errada. Mas não tinha, quem estava errado era eu. Era a minha falta de conhecimento de mim mesmo. Aí Fá já estava avisando, né? Então, né? Não que o senhor tivesse errado, o senhor, na verdade, só não sabia daquilo ainda, talvez. Né? Exatamente. Depois eu ia saber, e Fá avisou. A E Fá Daisy falou fez para até um. Pode falar. E Fá falou para mim, sabe nada, inocente. A Daisy até fez uma pergunta bem direta também. Então, Ifá é vida? Ifá é a vida? Olha, eu poderia dizer que para mim Ifá é vida. É vida espiritual, é vida emocional, é vida. É vida. Para mim, Ifá é vida. Mas é uma doutrina. É uma doutrina. E eu acho que Ifá é vida para quem se apaixona por Ifá, para quem vive Ifá, para quem quer Ifá. Assim como a pessoa pode considerar o cristianismo vida, como pode considerar o islamismo vida, o taoísmo e centenas de outras filosofias. Para mim, Ifá é vida, porque fala da vida, fala de uma de uma eternidade da vida. Fala para mim que não existe morte. Fala para mim que existe uma continuidade, que a vida se renova, que a vida se transforma. Uma vida se transforma em outra, mas é a vida que está ali presente o tempo inteiro. E fala para mim que a vida é evolução, é a busca por si próprio. Porque o que é buscar Deus? Se não buscar a nós mesmos, porque Deus vive no nosso ori. Deus vive, nós somos uma obra de Deus, como é que eu vou dizer? Uma exemplificação da força divina, do poder divino, do poder de criação. Né? Então, para mim, Ifá é vida. Axé. Achei. Eu ia fazer outra pergunta, mas acho que o senhor até respondeu já, mas vamos lá. Que seria qual a importância e como o Ifá pode auxiliar na vida das pessoas, né? Então eu Olha, vou mudar um pouco essa pergunta, né? O senhor responde ela, mas eu vou mudar um pouco. Ifá pode, então, ajudar todas as pessoas? Se sim, de que forma? Ifá é para todo mundo. Ifá pode ajudar todo mundo, né? No encontro consigo mesmo, na repolarização de energias, porque a gente, no nosso embate do dia a dia, né, a gente se vê, muitas vezes, envolvido em muitas energias deletérias e muitas energias prejudiciais. E essas energias elas vão se acumulando na medida em que a gente não faz uma limpeza delas, a gente não recoloca a nossa positividade, ela não é recolocada. E Fá, ela serve de alerta quando nós buscamos um babalaô, um sacerdote, para fazer um jogo, para consultar, para fazer uma consulta ao oráculo de Ifá. Ifá é claro, dizendo: você está negativo nessa situação ou nessa energia, você tem que fazer ebó, você tem que fazer oferenda para orixá tal. O que é a oferenda feita para um determinado orixá? É a busca de um determinado tipo de energia, porque cada orixá representa um poder da natureza. Né? Então, Ifá, ele não resolve o teu problema. Ifá, ele te ensina aonde ir para resolver o problema. Ifá, ele é o orixá do conhecimento e da sabedoria. É o orixá que detém o conhecimento por ser Eleri Pin, por ser
a testemunha do destino, ele conhece o destino de cada um de nós. E ele sabe quando nós não estamos seguindo esse destino. Então, Ifá te ajuda a recolocar o seu destino. Muita gente procura o jogo, o oráculo, dizendo que não consegue um emprego, ou não consegue um amor, ou não consegue viver bem com a sua esposa em casa. E aí, Ifá nos diz que essa pessoa está com desequilíbrio de morte, digamos. Sabe um exemplo? Ifá atesta o Sobuiku, que é o desequilíbrio que pode levar a pessoa à morte. Mas a pessoa quer o emprego. A pessoa quer o emprego, ela não quer saber das energias negativas, de coisas deletérias, desse tipo de coisa. Só que não importa nada ao ser humano se ele não tem vida. Então, muitas vezes, a pessoa vai buscar uma coisa em Ifá e encontra uma coisa muito maior. Né? Uma coisa muito maior, que é a saúde, que é o equilíbrio. Através daquele equilíbrio, da, da, da forma com que se positivam as energias para ele pode ter um relacionamento melhor com a esposa dele, fica mais fácil ele conseguir um emprego. A antena que capta as intuições vai começar a captar intuições positivas de forma melhor, de forma mais ampla, de forma mais clara, e ele, a partir daquele ebó, ele pode conseguir muitas outras coisas. A gente não tem noção, né? Mesmo quem oficia o oráculo, ele não tem noção plena daquilo que está acontecendo, porque cada ser humano é um universo. Cada ser humano ele é influenciado por tantas energias ao mesmo tempo, de tantos jeitos, que não tem como ninguém entrar naquele universo e saber tudo o que acontece. E é para isso que serve o oráculo, porque a Orumilá sabe, a Orumilá conhece cada pessoa, cada um, a necessidade de cada um, porque, na maioria das vezes, a gente tem vontades, mas não importa a nossa vontade, importa a nossa necessidade. Ao oráculo de Ifá, ao orixá, a nossa necessidade é como crianças que querem comer doce o tempo inteiro. Isso não tem valor. Por mais que isso satisfaça aquela criança, o pai sabe que aquilo é prejudicial, que não é aquilo que ele precisa para a vida dele. E Ifá, ele pode ajudar a gente indicando o que tem de errado, como está. Isso a um nível assim bem primário, a um nível bem imediato. O que está errado na sua vida? Né? Que tipo de negatividade? Mas mais importante que isso, muito mais importante que isso, Ifá pode te dizer que a culpa é sua por causa daquela negatividade. Ifá pode ter Adiogun, pode ter Icueru, pode ter obsessor, pode ter o que tiver, mas no final das contas a culpa é sua. A sua atitude ou a sua falta de atitude atraiu para você aquela negatividade, permitiu que aquela negatividade entrasse no seu campo energético. Porque se você está equilibrado com o seu ori, com seus orixás, equilibrado com a sua atitude, com o seu iuapelê, né, com o seu bom caráter, o Adiogun não entra na sua vida. Né? O espírito obsessor não tem acesso a você, e isso é física. Isso é física. Né? Você tem os iguais, eles se atraem. É por isso que, na maioria das vezes, eu não acredito em obsessão. Eu acredito em parceria espiritual. Eu sou agressivo. Eu ando com espíritos agressivos que potencializam a minha agressividade. Isso não é obsessão. Isso é parceria, é cumplicidade. Se eu sou um alcoólatra, é muito lógico que eu me faça acompanhar de espíritos ligados ao alcoolismo, de energias ligadas ao alcoolismo, né? Aquilo que me tipifica, aquilo que me caracteriza. Então, o Ifá ele pode denunciar essas situações, né, que prejudicam a sua vida, que trazem atraso para a sua vida, que não permitem que você durma direito, que não permitam que você tenha uma boa saúde, que você se relacione bem
com seus pares, Ifá é capaz de denunciar isso. Isso no primeiro momento. Se você se aprofunda ali, você tem se abre um portal com possibilidades infinitas. Está respondido? Ixi. Inclusive a Daisy continua aqui. Ela pergunta, né? Vocês então acham que quando vem o conhecimento Ifá, a nossa visão se torna mais ampla? Temos um pouco mais que se reconhecer? Sim, sim. Mas depende muito de cada um. Né? Você pode levar o cavalo até a beira do rio, mas você não pode obrigá-lo a beber água. Você pode ler. Se fosse assim, a humanidade estaria repleta de sabedoria, porque nós temos Platão, nós temos Descartes, nós temos Leibniz, nós temos Spinoza, nós temos tantos filósofos com tanta sabedoria, nós temos tantos ícones, né, de sabedoria, mas depende de cada um de nós, né? Depende de você absorver, acreditar. Em primeiro lugar, perceber a sua falha no processo. Aonde você está errado? Né? Que atitude em você está gerando? Porque o mundo ele é um espelho de nós mesmos. Né? O mundo reage ao que nós somos. Né? Aí vai a definição invadindo já uma outra pergunta que você ia fazer, você vai ficar sem perguntas para me fazer. Invadindo uma outra área, aí está a diferença entre Ori e Nu e Ori Ode. Ori e Nu é quem você é, a sua destinação, o trato que você fez no Orum antes de chegar à Terra. O teu Ori e Nu é a parte interna, é o Ori interno seu. E o Ori Ode, o que é o Ori Ode? É o Ori externo, é quem você é o seu caráter, é o que você mostra para o mundo. E um dos trabalhos de Ifá é o alinhamento entre quem você é e quem é aquilo que você deveria ser. O seu Ori Ode e o seu Ori Nu. Porque se você tiver alinhado, é o seu destino. Se você estiver alinhado com o seu destino, você está bem. Você tem tudo que você deveria ter. Você passa a ter aquilo que você precisa ter, aquilo que você deveria ter, aquilo que está escrito lá em algum lugar. Aquilo que está escrito no Ori, está gravado no teu Ori. O que eu vim fazer na Terra? O que eu estou fazendo aqui entre os encarnados, né? Vamos dizer assim. Qual é a minha destinação? Eu posso ter feito um trato no céu de ser médico, mas quando eu cheguei aqui, as dificuldades, a preguiça, e diversos outros fatores me levam para um outro caminho. E Fá é capaz de dizer, você nasceu para ser médico, por que você está fazendo isso? Né? Te dá o direito de consertar enquanto é tempo. Né? Para que quando você chegar do outro lado, que você se encontrar diante dos seus pares no Orum, eles não te digam assim, poxa, cadê os compromissos assumidos? Como é que fica agora? Né? E agora? Quer dizer, então para que você não perca o seu tempo na vida, é necessário que você saiba para onde ir. E muita gente, eu diria que grande parte da humanidade está perdida desse caminho. Grande parte, por questões sociais, por questões políticas, por questões de educação, por questões pessoais mesmo, né? É muito difícil, como é que eu vou ser médico? Nossa, tem que estudar tanto, é o dia inteiro. Eu não tenho paciência para isso, eu não tenho. Mas tudo requer esforço. Né? E Ifá, ele bate em você exatamente aonde dói. Por quê? Porque aonde dói é o seu ponto fraco, é ali que você precisa fortalecer. Né? Exatamente. O ser humano está na Terra, está no planeta Terra, não porque ele é bonito, nem porque ele é forte, porque tem animais muito mais fortes que o ser humano, muito mais poderosos. Ele está na Terra porque ele é inteligente, ele tem inteligência, ele tem a capacidade de transformar o seu meio ambiente para seu benefício. Né? A inteligência, o raciocínio. Então é preciso que a gente raciocine sempre, buscar
Quando você está numa situação difícil, sempre a gente deve perguntar o que foi que eu fiz de errado. Ao invés de perguntar assim, quem é que está botando o olho grande em mim? Quem é que está fazendo feitiço para mim? Não. O que eu estou fazendo de errado? Porque o mundo responde a você. Você está fazendo. A gente não sabe nem o rosto da gente como é. Se não tiver o espelho, a gente não sabe, a gente não se conhece de forma alguma. E Ifá é a busca por. É uma das formas de buscar por esse autoconhecimento. E eu arrisco dizer, sem arrogância, sem prepotência, que para mim é a forma mais precisa de buscar o autoconhecimento, né? É a forma mais palpável, sem mística, sabe? Sem palavras pomposas. É o toma lá da cá, né? É assim, tá errado aqui, você errou aqui. Então, o mais importante que eu vejo no oráculo de Ifá não é, claro, os ebós são muito importantes, as cerimônias são muito importantes, mas o mais importante é dizer para você está errado, você que está causando esse problema, você foi vítima de feitiço por quê? Porque o seu campo energético está aberto. Você não se entende com o seu vizinho porque seu vizinho não presta, não, porque você é agressivo, porque você é intolerante, né? Então, acho que é essa a função do contexto religioso de Ifá, que é aprimorar você, é dizer para você, porque você só vai à frente quando você percebe que você está errado, quando você assume o seu próprio erro, quando você percebe as suas limitações, as coisas que te mantêm preso ao homem antigo. Ifá quer te levar para ser um homem novo, para te renovar, né? Para te transformar numa pessoa. E não é uma coisa dogmática, não. Não é dizer, você vai alcançar o paraíso. Não, não é o paraíso, não. É você se tornar melhor, se tornar mais feliz, se tornar. Fazer as pessoas à sua volta mais felizes, mais tranquilas, com a convivência com você. Então, essa é a meta de Ifá. É claro, eu acredito que quando você vive bem, você morre bem. Né? Quando você vive bem, em equilíbrio, em paz, quando você passa para o outro lado, essa é a minha crença, quando você passa para o outro lado, você encontra equilíbrio também, porque você é equilibrado. Onde quer que você seja, você vai encontrar o equilíbrio. Ediobê fala que não exista lugar aonde você não possa ser feliz. Porque se você é feliz em qualquer lugar, porque a felicidade está dentro de você. Ela não depende de fatores externos, assim como infelicidade. Infortúnio, todo mundo tem. Mas a partir do momento que o infortúnio é capaz de te fazer infeliz, é porque você é infeliz. Ninguém se torna infeliz por motivos externos. A contradição é interna. O problema é aqui dentro. E aí é que Ifá te diz, de forma profunda, de forma efetiva, de forma ampla, aonde está o problema. Né? Agora, você vai aproveitar, respondendo, voltando à pergunta, né? Dessa vez eu não esqueci a pergunta, vai transformar a sua visão, se você quiser. Vai tornar você uma pessoa feliz, se você quiser, se você aceitar. É necessário aceitar. É necessário que você, quando Ifá te diz, não coma chocolate, um exemplo. Poxa, mas eu gosto tanto de chocolate, só um chocolatinho, outro de vez em quando, não vai fazer mal. Se Ifá falou que vai fazer mal, vai fazer mal. Então a pessoa tem que aceitar aquilo como verdade e realizar na sua vida aquilo que Ifá diz. Isso é que é o mais difícil. É fácil fazer ebó. É caro ou não é caro? É barato? É trabalhoso? É o mais simples, é o mais tranquilo de se fazer, é o ebó. Difícil é se consertar para não precisar do ebó. Excelente. É legal isso que o senhor falou, que a gente tem que buscar no nosso interior as coisas, né, os problemas, porque é muito comum para nós que estamos nas religiões de matriz africana, as pessoas nos procurarem, né, isso acontece dia sim, o outro também, a pessoa falar assim, acho que eu sou vítima de feitiço, minha vida tá do avesso,
tá tudo dando errado, né? Meu emprego tá ruim, ou então perdi o emprego, não consigo arrumar outro, minha vida amorosa tá horrível, tá faltando dinheiro, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E aí, normalmente, eu falo para as pessoas, eu falo, ó, a resposta tá dentro de você. Eu falo isso para muita gente. Eu falo, muito provavelmente, é quase certeza, que você não sofreu feitiço nenhum, É né? E dá verdade. para consertar as coisas de outra forma. E nisso eu já vou até emendar a pergunta Mas aqui que a peraí, nossa... deixa eu corrigir só uma coisa que você falou. Tá, pode Isso não é corrigir. típico, isso não é típico das religiões de matriz africana, não. Se for conversar com o padre, ele vai te dizer isso. Se conversar com o pastor, ele vai te dizer isso. Porque é típico do ser humano transferir a culpa para o lado de fora. As pessoas E querem aí, terceirizar, né, os problemas. sim, e aí ele se poupa o trabalho de melhorar. Porque ele não tem defeitos. O culpado é o vizinho, né? É, O culpado é a mulher, o culpado é o filho, o culpado, né? E ele se poupa do trabalho de se consertar, porque é muito mais difícil se consertar. Então, não é só na religião de matriz africana, não. Isso é do ser humano. O ser humano gosta de transferir a culpa. Tem um ditado que é assim: a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. excelente. Mas é isso, né? As pessoas têm mania de terceirizar os problemas, né? E aí eu falo, né, para as pessoas, não, mas o problema não é, tipo, feitiço ou que não sei quem te prejudicou. O problema é você aí. Óbvio que a maioria fica brava, né? E aí já até emendo com a pergunta aqui da Yai Fachegum, né? Ela Babalaô, Boroboye. Então podemos considerar que Orumilá Ifá ou Odu Ifá como manual do nosso destino? Boroaboia, Boroaboia. Sim, é um manual do nosso destino, do nosso dia a dia, do nosso ontem até, né? É um manual, é um roteiro seguro para a gente se encontrar. Eu acredito que o mais importante é a gente se encontrar. O ser humano é completamente desencontrado de si mesmo, né? Ele não tem noção de quem ele é. E Ifá é um manual, Ifá é um roteiro para que ele se encontre. É, é claro, né, que seria muito bom se nós recebêssemos um Odu de nascimento e a gente conseguisse seguir todas as coisas que estão ali, seria uma maravilha, seria uma bênção. Mas a gente não consegue. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, o ser humano erra. Via de regra, o ser humano erra. Então, é muito difícil seguir, é um roteiro muito difícil de seguir. Lutar a batalha do lado de fora é muito fácil, né? Lutar com as pessoas, lutar com o mundo é muito fácil. Lutar consigo mesmo é muito mais difícil. Mas, justamente por ser difícil, é muito mais meritório, é muito mais, é, gera muito mais satisfação, né? Porque você pode se livrar de todo mundo, você pode se afastar do mundo, você pode se separar da mulher, pode mandar o filho embora, fazer o que você quiser, mas você não se afasta de você mesmo. E essa cobrança própria, essa, porque quando a gente está em desequilíbrio, a gente briga até com a gente mesmo, a gente olha para o espelho e quer discutir com o espelho, porque a gente está desequilibrado. Então, voltando à pergunta, é sim, é um manual de destino, é um manual de felicidade, é um manual de plenitude para a gente, desde que a gente tenha coragem para seguir, tenha disposição, né, tenha força de vontade, porque é difícil. Não é fácil, não, é muito difícil. Quando muitas vezes o que Ifá diz para a gente não fazer é aquilo que a gente gosta, é aquilo que a gente acha está tão entranhado na gente que a gente pensa, eu sou assim. Né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou assim. Não é assim. A pessoa não é, a pessoa está assim. Né? Então, aí é que está a grande dificuldade, porque tem pessoas que proclamam o seu defeito como a sua personalidade. Ah, eu sou visceral mesmo, eu sou briguento, não adianta, porque eu sou assim. Eu tenho um ponto de vista
muito arraigado, muito, como é que eu vou dizer? Muito firme. Eu não arredo o pé do meu ponto de vista, porque isso é o meu caráter. Mentira. Né? Isso é um defeito que a pessoa tem, e a pessoa se esconde, né, de forma muito tenaz para assumir que aquilo é um defeito que precisa ser trabalhado, que precisa ser modificado. E Ifá nos dá esse roteiro, por onde começar. Que orixá poderia aplacar essa energia guerreira em mim? Que orixá poderia atenuar isso? Que orixá traria amor para o meu coração? Né? Ao invés de ira, ao invés de ódio, ao invés de descontrole, que orixás poderiam me ajudar? Que energias, que cerimônias poderiam me ajudar? Né? Um bori poderia me ajudar? Ifá é que diz que tipo de elemento eu coloco no meu bori. Eu colocaria para me ajudar a controlar esse ímpeto que eu tenho, né? Essa tenacidade, essa agressividade que eu tenho. Que tipo de elementos? Quem sabe isso? É Ifá. Né? Então, Ifá é realmente um manual de boa vida, de vida plena, é o manual do nosso destino. Se a gente quiser alcançar esse destino, volto a dizer, depende da gente querer. Eu quero alcançar o meu destino, né? Eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Todo mundo em volta está triste por minha causa, todo mundo em volta está chateado, mas eu estou feliz. Eu quero continuar assim. Então não tem jeito. Nesse caso não tem manual que dê jeito, né? A gente tem que assumir, né, o que Fá passa, absorver os ensinamentos para tentar melhorar as coisas. Voltando um pouco numa coisa que o senhor disse também, o senhor falou sobre Ori Nu, Ori Odê. É uma frase que é muito dita, né, que Ori é soberano, né, e Fá, ele nos incentiva, nos ensina a cultuar Ori diariamente para trazer um equilíbrio, trazer coisas melhores naquele dia. É isso mesmo? Então, Ori é soberano? Ori é soberano. Abaixo de Deus, o maior poder que existe sobre a terra é Ori. Abaixo de Deus, abaixo de Olodumare. O maior poder que existe. Tem uma frase que é: nenhum orixá abençoa seu filho antes do seu Ori. Nenhum orixá. Não importa quão poderoso seja o seu orixá, ele não vai te dar benção se o seu Ori não abonar. Tem uma outra frase que diz também: o orixá que salva seu filho sem a permissão do Ori não existe. E realmente, o Ori, ele é o maior poder que existe na Terra. E você propiciar o seu Ori, você cultuar o seu Ori, todo dia de manhã, você falar com o seu Ori. Eu posso até dizer isso de forma assim mais simples, talvez. Um exemplo. Quantas pessoas acham que não merecem? Quantas pessoas acham, mas eu tenho aqui uma oportunidade para você. A pessoa até vai para não dizer que não. Mas quantas pessoas acham que não merecem o que têm? Né? Não seria uma negação do Ori? Muita gente acha que tem que ser pobre mesmo, porque é bom ser pobre, acha bonito. Eu já conheci pessoas que achavam bonito ser triste, poético, bonito. Uma determinada feita, depois de uma cerimônia que eu fiz numa pessoa, ela sofria muito de depressão. E ela ficou bem. Me ligou num determinado momento dizendo que tinha até saudade da depressão. Falei assim, poxa, eu estou até com saudade da depressão. Por quê? Porque achava bonito ser acarinhado pelos outros, ser achava, não sei, achava poético, achava interessante ser triste, ser carente, essas coisas assim que a sociedade às vezes ensina para gente, né? Mas o Ori é realmente é, é, um, é, um, é o primeiro orixá, é o orixá que acompanha seu filho é o único orixá que acompanha seu filho até o infinito. Né? Nenhum outro orixá acompanha o homem até o infinito. No momento em que o sujeito nasce, que a pessoa nasce, o orixá toma conta dela naquele momento.
quando ela morre, acabou a missão daquele orixá. O Ori não. O Ori já vinha antes da pessoa nascer, já continua depois que ela deixa o plano terrestre, volta com ela na próxima reencarnação e assim continua, acompanha ele até o infinito. A única coisa da qual, o único ser, o único orixá do qual o sujeito não consegue se livrar é o Ori. Esse não tem jeito. E existe já vi, eu acredito nisso, né, e já li já diversas vezes, que no Ori tem registrado todas as suas reencarnações, quem você foi desde o momento em que o princípio vital se torna um princípio inteligente, né, desde o momento em que o ser humano se torna um ser humano, aliás, minto, desculpa. Antes disso, eu, vou fazer aqui uma alegoria. Desde que o ser humano era pedra, ele já tinha Ori. Antes de ser inteligente. Então, Ori ele vem acompanhando o ser humano e vai até a posição de angelitude, eu poderia dizer, né, de perfeição que nos tange, que nos cabe conceber. Né? Ele vai continuar ali. Porque o Ori, nós poderíamos dizer, o meu Ori sou eu. Eu sou esse Ori, eu sou a expressão desse Ori. Naquilo em que eu me expresso, eu apresento o meu Ori-Odê. Mas eu tenho dentro de mim a parcela divina no meu Ori-Nu. Isso sem falar de matéria, né? Que nós temos parcela divina em toda a nossa matéria, tudo, na água, nos sais minerais, em tudo, tudo dentro de nós. O Olodumare vibra dentro do ser humano, incessantemente, como vibra do lado de fora, como vibra em todo o universo. A energia de Olodumare vibra no ser humano. Mas o Ori, ele é especial, né? Porque ali está depositada a nossa carga intelectual, a nossa carga que eu digo as anterioridades, né? E ali está o nosso destino, ali está escrito o nosso destino. Então é muito bom que a gente sempre procure alinhar esse destino com aquilo que nós somos, a parte interna do Ori com a parte externa do Ori. Ou seja, que as nossas atitudes nos levem em direção ao nosso destino. E aí está Ifá dizendo qual é o meu destino? Eu nasci para quê? Para que eu vim ao mundo? Para comer, beber, reproduzir, envelhecer e morrer? Isso qualquer animal irracional faz. Nós não somos animais irracionais, nós somos racionais. O ser humano, ele é o ápice da criação divina na face da Terra. O ser humano é o momento em que a natureza toma consciência de si. Penso, logo existo. O momento, porque antes do ser humano, antes de se tornar humano, o princípio vital, ele não tinha consciência. Ele era pedra, ele era alga, ele era uma série de coisas até se desenvolver e chegar à condição de ter consciência de si próprio. Então, esse é o ápice da criação que nós conhecemos, da criação material na Terra, é o ser humano. E nós carregamos no nosso Ori toda essa vasta experiência, toda essa gama de fatores, de vivências, nós carregamos no nosso Ori. E como acessar? Nós não temos acesso. Como acessar? Né? Como saber o que é? Oráculo. Ifá. Ifá vai te dizer. Você quer se alinhar com o seu Ori? Faça isso. Você quer se alinhar com o seu destino? Você faça isso. Será que eu respondi? Às vezes eu viajo. Não, pode ficar à vontade. Às vezes eu viajo, rodo e acabo não respondendo a pergunta. Eu posso deixar uma lacuna. Se eu deixar a lacuna, por favor, chama atenção. Pode ficar à vontade. Eu vou até pular aqui a pergunta do Fatolá Fabumi para ir na da Neide, porque para continuar nesse assunto, ela escreveu: como posso abençoar o meu, né? Deve ser Ori que ela falou, né? Como posso abençoar meu Ori logo que acordar?
Dá para Isso dar é uma muito. dica aí para o pessoal, que Isso principalmente é para muito. quem não seja de IFA ainda, para quem é de IFA é mais fácil. Né? Vamos pensar para uma pessoa que não tem ainda aquela intimidade com IFA, Então tá. existe qual a maneira mais simples? Eu vou começar por aí. Vou começar da maneira mais simples e a mais difícil. Tá? Vamos falar assim. Se você quer abençoar o seu ori, a princípio, tenha bons pensamentos, veja bons filmes, leia bons livros, tenha boas conversações, né? Tenha paciência com seu semelhante, não seja preconceituoso, lute contra o preconceito. Tudo isso abençoa o ori. Todas as boas atitudes abençoam o ori. O bom pensamento, sabe? A conversação sadia, né? Você conversar, você não fazer fofoca, você não fazer intriga, você não falar mal dos outros. Tudo isso já abençoa, já é uma bênção para o ori. Agora, se você quer acordar de manhã e fazer alguma coisa boa para o seu ori, você vai acordar. Quando você acordar, você vai segurar a cabeça com as duas mãos e vai falar assim: meu ori, você é meu único ori. Meu ori, eu sou seu único filho. Por favor, me ensine a ser feliz. Me, des, me descortine a visão para que eu veja as coisas boas, para que eu acorde a cada manhã e veja como é bela a natureza, como é esplêndido o fato de estar vivo, porque cada dia é uma oportunidade. Meu ori, me ajude a ser feliz, me permita ser feliz, me permita ter dinheiro, que eu não passe vergonha diante dos meus semelhantes com as minhas dívidas, que eu tenha dinheiro para pagar minhas dívidas, para colocar comida na minha mesa. Meu ori, me faça com que os meus olhos se abram para o amor, para que eu consiga amar as pessoas, amar as coisas que estão à minha volta. Meu ori, me ensine a ter gratidão, a ser grato ao Olodumare e a Deus, em primeiro lugar, pelo dom da vida, a ser grato aos meus ancestrais, porque se não fossem os meus ancestrais, eu não estaria aqui. Se não fossem os meus ancestrais, eu não saberia nem falar. Eu estaria rastejando ainda se eu estivesse vivo. Então, é pedir ao ori, e você vai acariciando o seu ori, acariciando a sua cabeça e pedindo coisas boas e dizendo: paz, meu ori, me permita ter paz interior, me permita ser uma boa pessoa, ser um bom filho, ser uma boa esposa, um bom marido, me permita ser um bom indivíduo, me permita ter coisas boas na minha vida, ter prosperidade. Então a gente vai acariciando o ori, né? Você pode jogar água sobre o ori, a água refresca, a água é um elemento primordial, né, nas nossas vidas. Você pode jogar água no seu ori rezando, né? Você pode até no banho mesmo, você pode acariciar a sua cabeça com carinho, encher seu coração de amor, sentir essa energia do amor e colocar as mãos sobre o ori e pensar coisas boas. Isso de forma litúrgica, de forma... Mas a outra fórmula também é muito boa. Se você evitar falar coisas depreciativas, se você tiver... Toda vez que você for assaltada por um pensamento estranho, um pensamento menos construtivo, é você lutar contra ele. Não deixar que ele tome conta do seu dia. Não cultivar o ódio, não cultivar o rancor. Tudo isso alimenta o ori, né? As energias espirituais positivas estão à nossa volta o tempo inteiro. Elas jorram sobre nós o tempo inteiro. O que acontece é que nós não sintonizamos, né? É que nem um rádio, né? O pessoal que conhece o rádio, o pessoal da antiga, né? Que conhece o rádio, você ia lá e selecionava o canal, sintonizava. As Sintonizava. ondas estavam, né? As ondas estavam ali no ar o tempo inteiro. E assim é o Olodumare, assim é Orixá.
Assim são as forças da natureza. Elas estão à nossa volta para nosso progresso, para nossa proteção, o tempo inteiro. Nós não sintonizamos. É aí que vem as cerimônias, né, que são praticadas. Aí vem os oriquis, é aquele momento em que você se desliga do mundo e entra em contato com aquela energia, buscando forças, buscando alimento para a sua alma e equilíbrio para o seu corpo e para a sua vida. É um momento de conexão. É necessário que a gente se conecte a essas energias. O bem, ele é tão maravilhoso, as forças positivas, não digo nem bem, porque isso é um termo bem questionável. As forças de positividade, elas são tão sábias que elas não invadem o nosso livre-arbítrio. É necessário que você se conecte, que você queira, que você se posicione, né? E isso em qualquer lugar, você senta, se o único momento em que você tem é o momento em que você está no banheiro, está tomando banho, então ali mesmo você pode conectar em qualquer momento, tanto com o seu ori quanto com qualquer orixá você pode. Mas é primordial que você se conecte com o seu ori, porque ali está a chave do segredo. Ali está o grande segredo, né, que é desvendado através do oráculo de Fá. Não adianta eu falar de ori, mas eu volto em Fá. Não tem jeito. Né? Porque é a forma. Como é que você vai saber? Uma vez eu brincando, eu falei assim: eu vou arrumar um médio de incorporação para incorporar o meu ori para dizer o que ele quer de mim. Como se isso fosse possível. Né? Eu brincando, eu falei isso uma vez. Porque você não sabe o que está escrito ali. Né? Você precisa de um acesso, você precisa, e Ifá te dá esse acesso. Respondi a pergunta? Ifá nos dá as ferramentas, né, que nós precisamos. Exatamente. Ifá não vai te libertar. Ifá vai te ensinar para que você se liberte, porque quem se liberta é a gente mesmo. Ninguém do lado de fora pode libertar a gente. Né? Ninguém pode. É igual aquilo que a gente sempre fala, né? Você não tem que dar o peixe para a pessoa, você tem que ensinar a pessoa a pescar, né? Porque o peixe vai acabar Exatamente. rápido. Se a pessoa não souber pescar, ela vai sempre depender de alguém tá dando peixe, tá dando peixe. Mas se você ensinar ela a pescar, já, né? Aí pronto, ela tem a Exatamente. arma na mão dela. E Ifá te ensina a pescar. Ifá não tira você do sufoco, não. Ele ensina você a como sair, porque quando você toma a sua própria atitude, você se transforma. É o teu próprio mérito. Quando você se esforça. E o que Ifá quer, o que o Orixá quer da gente, é o crescimento mesmo. Né? Então, qual é a forma que você faz para que seu filho cresça? Você coloca ele na escola, é sofrível? A criança não gosta de ir para, muitas vezes não gosta de ir para a escola, está acostumada ali, no primeiro dia de escola, geralmente a criançada chora pra caramba, porque está acostumada a ficar com o pai e mãe o tempo inteiro, né? O coração do pai dói, o coração da mãe dói de ver a criança, mas é assim que tem que ser, né? Para o crescimento dela. Como é que vai se tornar um adulto? Né? Como é que vai se ela ficar sempre agarrada se a mãe sempre proteger, se a mãe sempre resolver os problemas dele, ele nunca vai crescer. O que desenvolve a inteligência é a necessidade. O ser humano nunca teria inventado telhado se não tivesse chuva. Né? Então, as vicissitudes da vida, os problemas, o sofrimento da vida é que desenvolve a inteligência do ser humano, é que faz com que ele procure meios para vencer as suas dificuldades. Se não tivesse dificuldade, a gente estava em cima das árvores ainda até hoje, pendurado lá comendo banana, ou seja lá o que a gente comia na época, né? Agora eu vou voltar aqui numa pergunta do Ifatolá Fabumi. Eita, meu irmão. Não sei se eu entendi a pergunta, mas Não, o meu senhor irmão, vai não, entender. é meu Ojubanã. Eu confundi com Ifatucim. Não, Ifatolá Ifatolá. é meu Ojubanã. Nome do meu É, Ojubanã é. o que o senhor poderia nos dizer sobre as orientações do oráculo de Ifá para este ano, na sua opinião, com relação ao comportamento do ser humano? É só para ver se eu entendi. A pergunta é sobre o Odu que foi sacado agora em Ileifel ou não? Eu estou viajando. Acredito,
Acredito que sim. Tá. Eu não tive, olha, eu É, não tive acesso, eu não tive acesso a essas informações ainda. a gente Então, eu não não conversou tenho, com o Lu a respeito ainda, né? não, eu não sei quais Eu foram também não sei essas ainda. orientações. Mas sejam quais forem as orientações de Fá, elas são sempre sábias, né? Independente de qual seja, independente do Odu que tenha sido sacado, as orientações de Fá são sempre sábias, né? E cabe a gente segui-las, independente do que seja, né? Perfeito. Ah, aqui a Neide tá falando que o babaca lá admira muito o senhor. Ah, obrigado, pô. Fico muito lisonjeado por ser admirado por Bacalhau. Eu também admiro muito ele, gosto muito dele. Meu Nossa, avô, é meu avô que é mais novo que eu, mas é meu avô. nosso avô. É, O Ifatolá tá falando que o Odu foi o Céu Caran. O Odu desse ano. pode ser. Céu, cara. O céu, cara, ele nos, ele nos remete ao equilíbrio, né? Ele fala de uma necessidade muito grande daquilo que a gente falou ainda há pouco, de culto ao Ori, a cabeça, né? O céu, cara nos diz que nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, que nós temos que pensar muito antes de tomar, para não tomarmos atitudes de forma impensada, para controlarmos aquilo que a gente fala, aquilo que, aquilo que a gente diz, aquilo para que nós não nos prejudiquemos com as nossas próprias palavras. O seu coró é, seu coró é um Odu muito bom, é um Odu muito bom quando positivo. Ele fala de prosperidade, ele fala de, grande, de grande poder, de posicionamento, né, diante da vida, diante da sociedade, mas ele tem reflexões muito sérias a respeito da nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental. Mas o seu Corão fala também que nós temos que prestar muita atenção com, com a nossa saúde física, né? Também com a saúde física. Ele fala que nós temos que nos preocupar com os nossos ossos, com as nossas partes internas. Então, independente do que esse Odu tenha falado, aliás, do aconselhamento dado por esse Odu, é aquilo que eu digo, é sempre muito sábio, né? É sempre muito positivo, é sempre muito bom a gente ouvir o aconselhamento de Ifá, que a gente tenha temperança, que a gente cultive a paz dentro de nós, né? Que a gente é, é necessário a guerra é sempre necessário, né? Porque a guerra que se trava, quer dizer, a guerra que se trava contra as suas próprias limitações, a guerra que se trava contra seus medos, suas inseguranças, é necessário. Mas não é necessário o desequilíbrio, a falta de paz interior. A guerra do lado de fora, ela nos conclama a luta, nos conclama ao aprimoramento, nos conclama a vencer dificuldades, mas não a guerra interna. A guerra interna ela tem que ser pacificada, ela tem que ser aplacada. Perfeito. Só respondendo a Neide aqui. É, pedindo para mandar um oi para babaca lá. Boroboê, babaca lá. Essa é assistir essa live. Borô Aboê, Babacalá, meu avô jovem, meu avô, assim que possível, a gente tem que estar juntos de novo, né, Babá? Quando passar essa loucura aí dessa pandemia, dessa coisa toda, esse distanciamento sofrido, né, que a gente vive nos dias atuais. E assim que passar, eu tenho certeza que nos festivais de Egungun, lá na sua casa, né? Na nossa casa também, porque eu sou da família, né? Não tem jeito, vai ter que me aturar, porque eu sou da família, né? E eu queria dizer
porque eu gosto imensamente do senhor, gosto imensamente da Iá Estela, gosto muito de vocês. E babaca lá, já fica aqui o convite para fazer uma live, tá? Vai Isso. ser um grandíssimo prazer fazer uma live com o senhor. Ah, então vamos lá. Tem mais perguntas aqui. Pergunta da Manuela. A Manuela, ela é daqui da minha cidade, Babalaú. Ela é mãe de santo de Umbanda, tá? Somos do mesmo terreiro. Aí ela tá perguntando que o senhor falasse um pouco sobre uma pessoa que já pertence a outro segmento afro-brasileiro ou outro segmento qualquer se iniciar em Fá. Tá. Ela quer que o senhor fala sobre uma pessoa que já é de outra religião, né? Do culto Uhum. afro-brasileiro. Daí essa pessoa quer se iniciar em Fá, né? Porque hoje muita gente se inicia, aí ela completa. Hoje muita gente se inicia, mas podemos continuar a cultuar nosso segmento da mesma forma? Então vamos colocar ela de Sim, exemplo. Ela dá Umbanda e vamos supor que ela queira se iniciar em Fá. Aí a mãe Manuela me corrige se eu estiver perguntando errado. Que, aliás, é uma pergunta que eu fiz ao nosso Luô antes de eu me iniciar. Eu fiz para ele essa pergunta acho que umas 3 vezes. Ele até falou para mim, você já fez essa pergunta para mim antes. Por que você está perguntando de novo? Eu falei, não, porque eu sou da Umbanda e eu amo a Umbanda. Eu não quero deixar a Umbanda de lado, né? E então eu não quero, por exemplo, me iniciar e falar, não, agora você tem que abandonar a Umbanda. Aí ele deu a explicação dele e continuo sendo feliz, né? Aí o senhor dá a explicação do senhor. Então a pessoa é da Umbanda, por exemplo, quer se iniciar em Fá, ela pode continuar cultuando a Umbanda da mesma forma? sim, não existe impedimento algum. A pessoa, se ela é ela é uma sacerdotisa da Umbanda ou uma Isso. frequentadora? A Não, ela sacerdotisa de é Umbanda. sacerdotisa, isso, mãe de santo. Ah, pô, legal. Então, nada impede que a pessoa se inicie em Fá. E Fá não exige exclusividade, né? Não existe isso. A pessoa pode continuar no seu culto de Umbanda tranquilamente, ou Candomblé, ou em qualquer outro culto que ela queira, e acessar Ifá para se cuidar, para cuidar de si própria, né? Para conhecer o seu caminho, para porque o desgaste que um sacerdote tem é muito grande, né? O desgaste energético de um sacerdote é muito grande. Então, muitas vezes a pessoa quer uma forma de se reenergizar, ou quer conhecer o seu destino mesmo, as energias que a caracterizam, a tipificam. Então, é muito importante, né? E ela pode continuar na Umbanda tranquilamente, ninguém tem que abandonar religião nenhuma. É por isso que eu não classifico Ifá unicamente como religião, porque as religiões, normalmente, elas têm essa coisa como é que eu vou dizer? Da exclusividade, né? Aquelas que se dizem unicamente religião, elas não aceitam normalmente que você transite entre outras. Mas Ifá não tem esse problema. Pode sim, pode se iniciar Ifá, pode cultuar Ifá dentro da sua casa. Se achar que alguns dos seus filhos têm que buscar Ifá, ou querem, pode também, vão continuar na casa. Não existe isso. Vai iniciar, vai embora para lá. Não, não existe. Isso depende da vontade de cada um, né? Eu saí do Candomblé e fui para Ifá porque desde o momento em que eu me iniciei no Candomblé, eu comecei a procurar Ifá, eu queria Ifá, né? Então foi uma opção minha. Eu poderia ter, eu, eu tive eu tive casa aberta, filhos de Omó Orixá, fiz iniciações dentro do Candomblé. Eu poderia ser um babalaô e continuar sendo sacerdote do Candomblé. Perfeitamente, não existe contradição, né? Não existe problema nisso. É uma questão de opção, né? Você, quando se inicia a Ifá, você é um babalaô. A mulher, quando se inicia a Ifá, é uma Yanifá. Se você vai seguir esse caminho
para se tornar um babalaô profissional, se você vai estudar para isso, vai se dedicar, ou uma Yanifá mesmo De fato, né? de fato, né? Eu confundo muito esse negócio de fato e de De direito. direito, Confundo muito isso, o que é uma coisa, o que é outra. Mas sim, se você quer ser uma babalaô de fato, aí você vai se dedicar. Mas isso também não impediria que você continuasse no candomblé ou na Umbanda, onde quer que você queira. Nós temos diversos exemplos. Existem padres iniciados a Ifá. Existem ministros da Igreja Católica iniciados, que cultuam Ifá, que cultuam Orixá. Então, sabe, não existe contradição, não existe choque energético, né, que as pessoas falam, não existe um choque energético, não tem choque energético nenhum. Ifá vem para complementar, para aumentar, para ampliar as nossas possibilidades, e não para restringir, não para limitar, não para escravizar. Ifá é uma doutrina de libertação pelo conhecimento e pela sabedoria. Não é uma rotina de escravidão. Né? Ela não vem para prender ninguém, para restringir ninguém. Ela pode ficar à vontade na Umbanda, ela pode se iniciar em Ifá. Se quiser, por a indicação de um Uluô, eu indico facilmente. Mas é isso, não existe problema, não. Mãe Manu além de uma irmã do sagrado, irmã do espiritual, ela é uma grande amiga minha. Então vamos aqui, a Carmen Júlia Rodrigues está perguntando, me explique um pouco mais sobre Odu, tá? Aí eu já até emendo então, a gente ia falar sobre iniciação também, ia não, né? Vamos. Então, só para explicar para quem não conhece Fá ainda, quando as pessoas são iniciadas, alguns Odus são sacados, né? São sacados 3 Odus durante esse processo de iniciação. Sendo que um dos Odus é o principal, que é o Odu de nascimento, né? Do Ibodu. E cada Odu traz uma não, né? Na verdade, traz várias recomendações, orientações e EWOS, etc. Aí, o que o senhor pode falar sobre? Sobre o Odu, os Odus, eles são signos. E esses signos, eles representam qualidades energéticas. Né? Quer dizer, vamos começar pelo começo. Ifá tem 16 Odus, os primeiros Odus, que são chamados de Medi. E cada Odu ele é uma frequência energética. E cada frequência energética traz, quando é sacado um Odu, aquele Odu está assinalando orixás, espíritos, energias, atitudes, cada signo desse. Quando se junta os Medi para formar os Omó-Odu, né, os Amulu, então você tem a junção de duas frequências para formar uma terceira frequência, que é filho dos dois, mas não é igual aos dois. É que nem o pai e a mãe. Né? O pai, a mãe são duas pessoas que geram uma terceira filha desses dois, mas que tem total independência, herda características, mas ele tem as suas próprias características, traz as suas próprias características. E o Odu, ele é muito difícil, né, para você explicar Odu. Odu são frequências energéticas, são signos, né? Tanto que quando você se inicia a Ifá, você recebe sacado um Odu, que é o Odu de nascimento. E aquele Odu, aquele signo, ele te fala da frequência energética que caracteriza você. Essa frequência energética dá origem a uma tipificação material. Né? Por quê? Porque toda matéria ela é energia em condensação. Tudo é energia. A energia se torna matéria quando ela se condensa, né? Mas continua sendo energia em estado condensado. Então, essa energia que é assinalada por esse Odu,
é como se ela construísse você. Aquilo é o que você é fisicamente, espiritualmente, assinala, além de dizer qual é o seu destino, qual a sua destinação, ela diz quem é você, né? Como você age, como você pensa, como você se apresenta ao mundo, né? De, ela diz onde você está e para onde você precisa seguir. Eu não sei se eu me fiz entender, não. Não, É um tema, é isso aí. não é? É um tema É, bastante complexo. Sodom é uma coisa muito complexa. Mas é basicamente isso, é um signo energético, né? As pessoas têm aí o signo não comparando, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, signo de Capricórnio, signo de Gêmeos. Quais as características dos filhos de Gêmeos? Eles são assim, são assim, são assado, coisa. Eles gostam disso e daquilo, não sei o que, aquilo outro. São signos, né? Eles apontam qualidades, eles apontam frequências. E os odus também são signos que apontam frequências energéticas que, por sua vez, dão à luz a características materiais, características físicas, né? Também, e de caráter. perfeito. Aí, o detalhe, vou ressaltar esse comentário agora, porque tem gente que eu tô querendo trazer aqui para fazer uma live e tá fugindo. Aí, ó, o que que ele manda? Nosso querido Lu. Ah, Boroa Boi, Boroa Boi. Eu, Lu. Falando que o senhor fala muito bem, deveria fazer mais lives. E eu querendo Ah, pegar tá ele bom. para tocar preço. Esperto ele, né? Meu Lulu, a Boroa Boi, o senhor também fala muito bem. Seria muito E bom como? assistir uma live sua. Eu gosto muito de ouvir o senhor falar. Não, Todos inclusive, nós. ele andou fazendo, nas últimas semanas, abriu algumas vezes salas de bate-papo, né, com a gente. Uhum, E cada dia eu ficava só ouvindo e aprendendo, né? Porque cada bate-papo daquele que a gente ouvia ele falando era cada momento um novo ensinamento. Mas eu ainda com consigo certeza. convencer ele consigo trazer ele aqui ainda. Em outubro, se Isso Deus é. quiser, eu vou estar lá. Aí eu vou fazer um ao vivo e a cores com ele. Vou levar o equipamento para fazer lá no Rio. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Deixa ele na minha mão. É, já que a gente estava falando sobre a questão de Odu, então vamos falar um pouco sobre iniciação, né? Para começar, uma pergunta bem simples. Pelo menos eu acho que é simples. Hoje em dia tem muita gente vendendo Ixefá como se fosse uma iniciação. Então, a pergunta é, qual a diferença entre Ixefá e Itefá? Ou Iteludu, Ibodu, né? Cada um chama de uma forma. É, o Ixefá é uma apresentação a Ifá, né? A pessoa vai ser apresentada a Ifá. Não é uma iniciação, é uma apresentação onde ela vai receber o seu Ifá para ela rezar, para levar para casa. É muito importante que esse Ifá esteja junto dela, para que ela reze todas as manhãs, para que ela estabeleça, que ela fortaleça, na verdade, não estabeleça, fortaleça um vínculo com o Ifá, né? Então, o Ixefá, ele é isso, ele é uma apresentação ao Ifá, né? É uma cerimônia onde a pessoa recebe o seu ziquim, recebe o seu Ifá, né? Para ela rezar e para ela começar a ter contato, aprender algumas coisas também. Agora, o Itefá não, o Itefá é a iniciação propriamente dita, né? Com o Itefá, o homem, é aquilo que eu havia falado antes, o homem se torna Babalaô e a mulher se torna Yanifá. Aí eles estão iniciados realmente. É uma cerimônia bastante mais complexa, né? Mais profunda. E ali sim, no Itefá, é sacado o Odu pessoal. É o Odu que vai reger a pessoa até o fim da vida, né? É o Odu que fala das metas, das possibilidades dela até o fim da vida, né? É esse Odu que vai ser rezado, e ali a pessoa vai aprender os oriquis necessários, o seu ori. Se ela quiser se aprofundar e ser um babalaô de fato,
né? Um sacerdote de Ifá é a partir do Itefá, né? A partir da iniciação em que se abre essa possibilidade dela ser um sacerdote, caso ela queira, né? Isso vai muito da pessoa. Às vezes a pessoa pergunta assim, para ser babalaô, para fazer Itefá, tem que ser convidado por Ifá? Não, todo mundo pode fazer Itefá. Todo mundo pode ser babalaô. Se ele quer ser um sacerdote, se ele pode ser um sacerdote, é uma outra questão. Aí vai depender do empenho dele, do esforço dele, vai depender deles. Basicamente isso, né? Da disponibilidade que ele tenha para estudar, para querer aprender, para querer se desenvolver. E muito importante é, é você estar junto com o seu Olu, porque ele é que vai te fornecer as informações necessárias para você crescer. É você estar em contato com ele, não necessariamente junto, mas em contato com ele. Por quê? Porque você tem toda uma tradição que é daquela família. As outras famílias também têm? Tem. Existe uma tradição mais certa ou mais errada? Não, não existe isso. Cada família tem a sua tradição, né? Os ritos são basicamente os mesmos, mas, é, é, mas existem peculiaridades que é característico de cada família. E a gente aprende isso com quem? É com o Olu. O Olu passa a ser responsável pelo seu aprendizado, desde que você queira. Desde que você queira. Você pode não querer, ninguém é obrigado a ser sacerdote, ninguém é obrigado a seguir em frente com o Ifá. Ele se inicia, recebe o destino, recebe o Odu de destino dele. O que será daí para frente vai depender. Uma vez, essa pergunta eu fiz para o Oluo, quando eu estava para me iniciar com ele. Eu perguntei para ele se tal caminho indicava que tinha que ser sacerdote. Aí ele falou assim: não, é o seu caminho, é um caminho pessoal. Agora, se você vai ser um sacerdote, depende de você. Depende de você estudar, depende de você querer, depende de você, sei lá, de N fatores, né, que você possa ter na sua, na sua vontade ou na sua vida. Sim, só complementando, né, sobre essa questão do tanto do Ishefai, Tefá e do Odu. O Odu de destino ele só sai no Itefá, né, para quem está assistindo aí. No No caso do Itefá, no Itefá. No caso do Ishefá, é sacado um Odu transitório, né? Ou de seja, um Odu orientação. que vai valer ali como orientação para um determinado período. E outra coisa também que às vezes a pessoa não tem condição de fazer o Itefá, até porque demora um pouquinho mais, é mais caro e tudo isso, então muitas vezes a pessoa faz, né, ou às vezes até por nem ter necessidade de fazer o Itefá, né? Então a pessoa faz o Ishefá para receber as orientações para sua vida, né? Para assim as coisas progredirem, né? Prosperarem né? Nas diversas Eu, áreas corri, da sua vida. eu corrigiria uma coisa que você falou, se você me permite. Fica à vontade, claro que eu Você permito. falou, a pessoa não tem a necessidade de fazer Itefá. Não, não é isso. Todo mundo tem a necessidade. Ela pode não saber que tem a necessidade, mas é uma coisa necessária, né? A vida de todo mundo, se ela quer saber quem ela é, qual o seu destino, né? Às vezes ela não tem possibilidade, né? Ela Isso. Deu uma travada. Mas enfim, a explicação dele foi perfeita. envolve um custo maior, envolve um empenho maior, então às vezes a pessoa não tem a possibilidade de fazer. Aí muitas vezes faz-se o Ishefá. E a partir dali, até porque muitas pessoas querem aprender o que é Ifá. Às vezes não tem, elas querem se aprofundar primeiro, saber primeiro do que se trata para depois fazer o Ibodu. Eu acho que a tua imagem congelou aqui para mim, eu não sei se... A sua que agora voltou, aqui tá normal. Tá normal aí? O Babalaú caiu a conexão dele lá. Caiu. Vou aproveitar até ele resolver lá. Deve ter caído a conexão dele. Já peço para quem não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o like.
O Luan falou lá, se estiver assistindo ainda, se prepara que eu vou insistir em trazer o senhor aqui. Babalaô, voltou? Oi, tô aqui. Parece que cai. A do senhor tinha caído. Caiu, mas depois voltou. Agora voltou. Voltou rápido. Ah, então, vamos continuar sobre essa questão da iniciação. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas, Babalaô, algumas características que Ifá tem diferentes do candomblé. Porque, por exemplo, quando a pessoa se inicia no candomblé, os ibás, né, os assentamentos, ficam dentro da casa, né, do terreiro, né, do ilê, enfim, da casa em que ela foi iniciada. E essa é uma diferença que eu acho muito interessante que o Ifá tem. E quando nós somos iniciados, quando as pessoas são iniciadas em Ifá, elas levam o ibá para casa para ter aquele ibá sempre ali ao lado, para cultuar diariamente, né, tanto o Ibá de Ifá quanto de Exu, né, o Exu Ifá. E eu acho isso muito interessante. Assim como também a questão do tempo de desenvolvimento da pessoa, né? Porque no candomblé tem aquela coisa de. Não tô, só deixar claro que eu não estou criticando o candomblé, tá? São apenas características diferentes. Sim, Mas o sim, candomblé tem também aquela coisa, por exemplo, a pessoa é iniciada, depois ela faz obrigação de 1 ano, 3 anos, né? 7 anos, aí se torna ebome. No IFA não tem isso. No IFA, cada um vai de acordo com o tempo de cada um, né? Então, se a pessoa se dedicar com afinco a estudar, né, e quiser mesmo crescer dentro de IFA, né, eu vou usar essa palavra crescer, mas enfim, evoluir dentro de IFA depende única e exclusivamente dela. Né? Não tem, a sim, pessoa pode se tornar, por exemplo, como o senhor disse, um babalaô ou uma Yanifá de fato em poucos anos, como pode demorar muitos anos ou nunca virar, né? A pessoa pode ficar 50 anos aí dentro de Ifá e nunca virar. E eu acho interessante essas características, tanto de ter os assentamentos em casa para cultuar ali, né, diariamente, quanto a questão do tempo. O que o senhor pode falar sim. sobre? Sim, é muito importante que você leve para casa o seu, o seu, o seu IFA. É muito importante para que você estabeleça, você fortaleça o vínculo, para que você reze, para que você busque ali energias para te ajudar no dia a dia. É muito importante que o orixá esteja perto de você. É o Odu que veio para você ali. É energia característica sua, né? Então ele tem que estar contigo. Ele não pertence a mais ninguém a não ser você, né? Você que tem que cuidar, você tem que aprender a cuidar, tem que aprender a fortalecer aquela energia, a saber quais os elementos que você tem que usar para que esse vínculo seja cada vez mais forte, né? Para o seu bem, para a sua vida, para a sua felicidade, para o seu desenvolvimento dentro do processo, sabe? Não é algo que possa ficar longe de você, né? É alguma coisa que você tem que ter para a sua vida, dentro da sua casa ou dentro do seu quarto, onde quer que você possa colocar. Até porque é muito bom que a pessoa reze todo dia, sentar ali direitinho, ficar de joelhos e rezar para Ifá, oferecer obi, oferecer dedê, oferecer mel, oferecer aquilo que ele puder oferecer de bom. Às vezes oferecer uma felicidade, às vezes você passa por um momento de muita alegria, e você vai lá no seu Ifá agradecer por aquela alegria, compartilhar com o Ifá aquela energia. Da mesma forma que você, quando está triste, você vai lá chorar as suas mágoas, suas pitangas, né, com o Ifá. Então é importante também essa questão do agradecimento, do reconhecimento. E lá, obrigado, meu pai. Meu pai Orumilá, muito obrigado. Aconteceu isso assim, assim na minha vida. Até porque, às vezes, é uma coisa que a gente pediu tanto para Ifá, e quando acontece, a gente não vai lá compartilhar com ele essa alegria, essa gratidão. Então é muito importante que esse Ifá esteja com a gente, na casa da pessoa. Sim, eu acho maravilhoso isso de ter o IFA ali junto, né? Sim, E até torna, né, cada pessoa mais independente, vamos dizer assim, né? Porque você não precisa ficar indo na casa onde está o IBA quando você quer. Muitas pessoas acabam até esquecendo, né, que existe um IBA lá, que existe um assentamento, deixam de lado. Agora, estando isso. na sua casa, você não tem nem desculpa, né? De, não deu para ir lá, né?
Não, tá ali na sua casa, pô, né? Você coloca num lugar ali apropriado e pronto. Vai É cultuar verdade, diariamente, né? é verdade, é verdade. É exatamente É, isso. falando outra coisa que o senhor citou um pouco mais cedo também, que é sobre o Iwa Pelé. Muitas pessoas falam que o Pelé, né, o bom caráter, é um dos melhores, se não o melhor ebó que existe. Né? É por aí mesmo? Exatamente, exatamente. O bom caráter, ele atrai para você coisas boas, ele atrai positividade, ele aproxima o orixá de você. Não existe melhor oferenda para um orixá do que um coração limpo. Né? Você chegar no pé do seu, aos pés do seu orixá com o coração sem mágoas, sem ódio, sem rancores. É você, sabe, se munir de boas atitudes. É você carregar essa energia para junto do seu orixá. Isso só fortalece a conexão. Né? Você vê que cada vez mais o orixá está próximo de você. Então, o apelé, ele te defende de. Olha, eu arrisco dizer que ele te defende de qualquer coisa. Né? Ele te defende do, do, do vizinho agressivo, ele te defende do patrão mal-humorado, ele te defende da mulher que não tem compreensão, ou do marido que não tem compreensão, do filho que não é aquilo que você gostaria que fosse. O bom caráter te defende de qualquer coisa na vida, né? Inclusive espiritualmente, porque você, junto de você, você começa a cultivar uma gama de energias positivas tão grande que fica difícil de perturbação espiritual se aproximar de você. Então, o Pelé, ele é, ele é o grande ebó, né? Ele é o grande ebó. Bom caráter é o grande ebó, né? Ele te livra de ter que fazer muito ebó, muita coisa. E de passar por situações difíceis também, né? De passar por situações vexatórias, de correr risco de vida. Muitas vezes, né, a sua atitude reta, o seu proceder, né, desprovido de, de maldade, de mácula, muitíssimas vezes te livra de situações difíceis no dia a dia. Perfeito. Aí já caminhando aqui para a reta final da live, para eu não ficar alugando muito o senhor, senão a gente fica conversando aqui até altas horas da madrugada, apesar que eu sei que o senhor é uma pessoa da noite, né? Eu sou notívago, É, não tem jeito. aí vamos então supor que tem alguém assistindo a live agora que não seja de Ifá ainda e gostou de tudo Hum. isso que ouviu até agora. O que essa pessoa deve fazer para buscar Ifá, para entrar em Ifá? Olha, a princípio ela tem que procurar um babalaô, é um sacerdote de Ifá. É, normalmente tudo começa com a consulta ao oráculo, né? Até porque isso dá a oportunidade da pessoa de estar com esse babalaô, de conhecer esse babalaô, de, de, de buscar informações. Ele tem que se aproximar do babalaô. Normalmente, eu digo para as pessoas que é bom ir por indicação. Né? Você vai procurar um babalaô na internet, você tem milhares, você vai procurar, sabe? Então, o ideal é que você busque. Por quê? Oromilá fala que ele prefere o ignorante de bom caráter do que o sábio mau caráter, né? Porque se você tem um babalaô, você conhece um babalaô, que ele não tem tanto conhecimento assim, mas ele tem bom caráter, ele vai subir, ele vai crescer. Por quê? Dentro do bom caráter está uma coisa chamada humildade. E com humildade você cresce. Sem humildade você não tem crescimento. Então, se você é muito importante que você escolha um babalaô, mas que você aprecie quem ele é, aprecie o caráter dele, aprecie como ele se porta diante das situações. Então, é bom que a pessoa se aproxime, né, de alguma forma, porque árvore má não dá bom fruto. Então, é muito importante que você escolha
né? Porque depois que você se inicia a IFA, para você sair é muito complicado, é muito chato, né? Você chegar num outro local, foi iniciado por fulano e tal. É complicado, é bom porque você se aconchegue, que você se sinta bem, você tenha confiança naquela pessoa. Você está colocando seu ori nas mãos daquela pessoa, né? Você está colocando a sua vida ali, a sua. é, é, é. Então, esse babalaô, que será o seu oluô, ele tem que ser seu amigo, porque se estabelece uma relação de pai e filho. Ele é seu babá, ele é seu pai, né? Você se torna filho dele. Então tem que ter essa confiança, tem que ter esse respeito, principalmente respeito, né? Você vê que o sacerdote é uma pessoa que se respeita, que respeita as pessoas, né? Que se não tem muito conhecimento, com certeza ele está buscando conhecimento e ele vai conseguir porque ele tem bom caráter. Quem tem bom caráter consegue conhecimento, tem porta aberta com a espiritualidade. Quando a pessoa não tem, a Orumilá bota o indivíduo de frente a quem pode dar para ele, a quem pode fornecer, porque Ifá não abandona os seus filhos. Ifá premia o bom caráter, a boa atitude. Né? Então, com certeza, se ele não tem grande. Se o conhecimento dele é o suficiente para ele iniciar você e cuidar de você, tá ótimo. Daqui a um ano você está lá com ele, o conhecimento dele cresceu e no próximo ele cresceu. Agora, se ele tiver mau caráter, meu amigo, quanto mais conhecimento ele tiver, mais perigoso ele fica. Né? E aí você tem que se Sem afastar dele. dúvida, sem Então, a dúvida. primeira coisa que tem que fazer é procurar um babalaô, né? É consultar as pessoas que conhecem, que frequentam, né, um Ileifá, que frequentam e pedir indicação. Como é seu Oluô? Como é seu babalaô? E tal. Eu posso ir lá fazer um jogo com ele, consultar o oráculo com ele, e vai lá, conversa e tal, para conhecer aonde você está entrando numa situação que deveria ser para a vida toda. Né? O Oluô, o ideal é que seja para a vida toda. Então tem que ter muita responsabilidade, não pode. Tem muito curioso por aí, tem muita gente que diz que ostenta o título de babalaô, mas que na verdade não é babalaô. Né? Tem, é, como é que eu vou dizer? Tem títulos que não lhe compete. Né? E pior de tudo, porque quem ostenta um título que não lhe compete já denuncia um mau caráter. Só aí já está a denúncia do mau caráter, você dizer que você é uma coisa que você não é. Né? Quando deveria ser justamente o contrário. Os bons babalaôs eles não falam, eles ficam quietos. Eles não ostentam o título. Né? Eles ficam quietos, eles demonstram o conhecimento, eles demonstram a atitude. O bom sacerdote, de uma forma geral, de qualquer religião, os bons sacerdotes eles demonstram atitude, né? E conhecimento, claro, conhecimento de causa naquilo que ele faz. Ele tem que saber o que ele faz. Então, o meu conselho é esse. Quer saber o que é Ifá? Procure o babalaô. Né? De preferência, indicado por alguém que você sabe que é de respeito. Porque uma pessoa de respeito não frequenta uma casa que não é respeitosa. Né? Pode até frequentar um pouquinho e tal, mas quando ele descobre, ele sai dali porque ele é uma pessoa de respeito, uma pessoa séria. Uma pessoa séria não pode ser encontrada no meio de bagunça. Então, quando você encontrar, quando seu amigo indicar, né, o babalau, meu babalau, quantos anos você está com ele? Eu estou há 2 meses. Ah, tá, então peraí. Vamos ver outro que esteja mais tempo, né? Porque às vezes 2 meses não dá tempo para você identificar, né, quem é aquela pessoa. Mas a ideia é essa, é procurar um sacerdote e se informar. Muito bom. Caminhando aqui então para o final, quero agradecer ao senhor por aceitar o convite a vir falar de Ifá aqui. Já fazia algum tempo que eu queria fazer uma live para falar só de Ifá. Aqui onde eu moro, principalmente, é um culto pouco conhecido, né? Então tem muita gente que me pergunta sobre, né?
E uma coisa que eu até falo, eu tô engatinhando IFA ainda, tô só aprendendo, né? Tô começando a aprender o básico, Todos nós, né? todos nós. Tô engatinhando bastante ainda. Mas com muito esforço a gente vai avançando. Então quero Com agradecer certeza. ao senhor por aceitar o convite, muita gratidão. O papo foi excelente. Já deixo o convite aberto para uma live futuro, para a gente falar de outros temas. Axé. E gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, que o senhor deixasse uma palavra aí para quem estiver assistindo. Ai, é difícil, né? É o seguinte, na verdade, eu que me sinto honrado, eu me sinto honrado pelo nosso, o Luô, pela confiança que ele teve em mim ao me indicar para fazer essa live. Né? Porque quer queira, quer não, eu carrego o nome Omololá, né? Então eu represento a família de alguma forma, né? E eu espero que eu não tenha decepcionado, espero que as perguntas tenham sido bem respondidas, que as pessoas, que tenha ampliado de alguma forma o conhecimento das pessoas a respeito dessa luz que é a Ifá. Né? E as minhas considerações finais. O que eu diria como consideração final? Eu diria o seguinte: todos nós buscamos a felicidade. Todos nós buscamos o autoentendimento, né? Buscamos cessar as brigas internas, né? As contendas que nós travamos contra nós mesmos durante a nossa vida. Todos nós queremos encontrar o nosso destino, porque esse destino é a saciedade, né? Esse destino é a satisfação, é o ponto de encontro, é você atravessar desse mundo para o outro e quando chegar do outro lado, se é que é o outro lado, é ser recebido com sorrisos, com festa. Né? Imagina você atravessar, você se despedir da vida e chegar nos braços da sua Ebé, e a sua Ebé te receber feliz, a tua família espiritual te receber, meus parabéns, você conseguiu, sabe? Você merece uma festa. Então todos nós buscamos isso, mesmo sem saber. Nós buscamos alguma coisa que nos complete, que preencha as lacunas do nosso ser. Então, o que eu tenho para dizer, eu não vou nem falar de Ifá. Eu acho que Ifá eu já deixei muito claro, que para mim o que é Ifá, quem é Orunmilá. Achei muito claro. Então, que as pessoas busquem abrandar os seus corações, procurem se conectar mais com o Olodumare, que tenha cuidado na forma como elas se expressam, o que dizem para as outras pessoas, o que pensam das outras pessoas, procure uma forma de clarear a sua visão, de procurar enxergar os reais motivos das coisas, que a gente muitas vezes toma atitude sem saber realmente o que está acontecendo. A gente se coloca, se posiciona sem inquirir realmente todos os lados, todas as perspectivas daquilo ali. Então, que a gente tenha cautela em direção à vida, que a gente tenha buscar amor no coração. Primeiro, amor por si mesmo, porque quem se ama não detesta o outro. Quem é capaz de se amar, quem não carrega ódio no coração não odeia ninguém. Né? Então, que a gente busque esse entendimento da gente mesmo, não só a aceitação, mas a vontade de evoluir, o autoconhecimento, né? A vontade de evoluir, a força para empreender tudo aquilo que é necessário para que a gente seja melhor amanhã. E não é melhor porque é melhor, é mais bonitinho, é melhor. Não, é melhor para que seja feliz. Quem odeia menos é mais feliz. Quem não tem rancor vive melhor. A ciência já prova hoje em dia que o ódio destrói o fígado, causa úlcera, né? O ciúme, a inveja, tudo isso prejudica.
o ser humano, o seu físico, e imagina o espiritual. Imagina em que condições fica uma pessoa que cultiva vícios, que odeia os outros, que fala mal dos outros, que atrai para si esse desequilíbrio. Vamos falar de material, apenas de material, nem vamos entrar no campo espiritual. Você imagina o estado de tensão que um sistema nervoso fica, né, quando a pessoa cultiva a mágoa, quando cultiva esses sentimentos deletérios, né, esses sentimentos prejudiciais. Como fica o estado mental dessa pessoa? Como fica esse corpo? Se esse cérebro, se essa mente é necessário para controlar todo o corpo, e se a mente se desequilibra, o corpo se desarranja. Então, que nós busquemos o equilíbrio, que nós busquemos a gratidão a Deus, e que a gente se lembre sempre que o pote não está meio vazio, o pote sempre está meio cheio. Que a gente veja sempre o lado positivo das coisas, que a gente agradeça todos os dias ao Lodumare pela oportunidade da vida, por essa grata oportunidade de crescimento, de aprendizado, por essa grata oportunidade de se aprimorar, de ser alguém melhor, de ser alguém feliz. Eu acho que essas são as palavras que eu tenho. Independente se você busca IFA, se você busca o que for que você buscar na sua vida, você pode ser até ateu, mas buscar o equilíbrio de forma a não prejudicar o seu corpo físico e automaticamente envolver o seu ser espiritual nessas energias contraditórias, não ser vítima de Adiogum, não ser vítima de espírito zombeteiro, não ser vítima de espírito obsessor, de doenças psicossomáticas. Quantas doenças são psicossomáticas que vêm daqui, ó, e a gente materializa essas energias no corpo, que a gente consiga se libertar, todos nós. Quando eu falo do ser humano, eu falo de mim, porque eu sou ser humano, né? Muitas vezes o sacerdote não fala daquilo que é, ele fala daquilo que ele quer ser, porque o que ele é, a constatação é óbvia. Quem eu sou, a constatação é óbvia. Eu falo daquilo que eu quero ser. É porque quando a gente olha para cima, a gente tende a subir. Se a gente fica olhando em torno da gente e no lugar que a gente está, a gente não consegue andar. Então, que a gente fale de coisas boas, fale de um futuro promissor, fale de luzes no final do túnel, fale de construção de uma sociedade melhor, que a gente fale de construção do ser humano melhor, que a gente, sabe, mude as nossas conversas, nossas temáticas, nossos pensamentos, e com certeza nós vamos mudar as nossas vidas. Vou contar, não sei se eu posso contar uma história rapidinha, pequenininha. Fique à vontade, o tempo é do senhor. Tinha um indivíduo que ele era sociólogo. Então ele estava procurando uma forma de melhorar a sociedade. Como, que técnicas ele poderia usar? Ele era uma pessoa de alta inteligência e competência, e estava buscando uma forma. E ele tinha um filhinho de 3 anos que estava do lado dele, perturbando, querendo brincar. E ele, pensativo ali, circunspecto naquilo que ele estava fazendo, e o filho perturbando, pai, pai, pai. Ele pegou e falou, ele tinha um mapa mundi, ele rasgou assim alguns pedaços e falou assim, meu filho, monta esse mundo aí, vai brincando aí. Aí deu 5 minutos, o garoto falou assim, pai, eu montei. Ele olhou e realmente tinha montado. Ele, meu filho, como é que você conseguiu montar o mundo? Ele falou que na parte de trás tinha um homem. Quando eu construí o homem, eu mudei o mundo. Quando eu consertei o homem, eu consertei o mundo. E exatamente, nós vivemos no mundo que nós merecemos. Se a gente quer um mundo melhor, sejamos nós a diferença que nós queremos para o mundo. Acho que toda mudança deve começar por nós mesmos, né? Não adianta certeza, ficar esperando do outro, reclamando do outro, né? Falando, intervenção de vida, não adianta. Você às tem vezes que a gente fala buscar... porque, né? Porque os políticos que estão acabando com tudo, sendo que nós não fazemos nossa parte, né?
Não, e quem foi que colocou o político lá? Somos nós Fomos que nós. colocamos, né, os homens lá. É, exatamente. E, então eu termino aqui com uma mensagem do nosso Ijó. Deixou uma mensagem pra gente aqui. O Babaloa e Pachotitó é oficialmente um babalaô de conhecimento prático e teórico, reconhecido pelo Ijó e Coxé Ifá. Indicamos. Ô, Babá, obrigado, obrigado. Aborou a boia de novo para o senhor. Obrigado. A sua indicação é tudo, porque o reconhecimento da família é o mais importante. Né? Sem o reconhecimento da família, não vem o reconhecimento. E eu devo esse reconhecimento totalmente ao senhor. Né? Totalmente a meu avô. Devo a ele, porque é quem me ensina, é quem me instrui e quem me dá a oportunidade de crescer. Aborou a boia sempre para ele. Axé. Muito obrigado então a todos. Que tenham uma excelente noite, um grande final de semana. Que Fá abençoe a cada um de vocês. Acho Qualquer dúvida podem me procurar. Se depois alguém tiver mais alguma pergunta para o Babalaô, eu repasso a ele. E espero vê-los nas próximas lives, nos próximos vídeos que eu gravar. Então, boa noite e axé. Boa noite, axé.